Hoje estudaremos o preço da duplicidade. Vamos estudar aí a história de dois irmãos dentro do livro de Gênesis, descendentes de Isaac. Na verdade, o nosso estudo está baseado em Gênesis capítulo 25, dos versos 19 até o capítulo 29 ao verso 30. Mas, sempre menciono, antes do estudo da palavra de Deus, vem a oração. Por isso eu vou pedir ao pastor Rafael Rossi que ore conosco. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estudar a Tua palavra. Nessa hora, não queremos estudar a Tua Bíblia sem a presença do Teu Espírito. Por isso pedimos que Ele nos acompanhe nesse estudo. Acompanhe cada telespectador também. Que todos nós sejamos conduzidos para mais próximos de Ti. Amém. Fica, portanto, conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Vamos lembrar um pouquinho a você a respeito do que estudamos até agora na questão de Abraão. Abraão casou-se com Sara, demorou, mas veio um filho, o filho da promessa, Isaac. Esse filho também se casa e parece que o problema da mãe se reflete na esposa, pastor. Parece que a esposa era estéril também, não tinha filhos. Repete-se a mesma história. Pois é. A esposa de Abraão, Sara, demorou muito para ter filhos. Até Abraão tentou dar um jeito por ele mesmo e resolver a situação, tomando como esposa a concubina de Sara e todo o problema que nós já entendemos e conversamos aqui nas lições passadas. E agora, no filho, o mesmo problema. Rebeca não conseguia ter filhos. Mas ele teve uma saída, porque a minha Bíblia diz aqui no capítulo 25, especialmente no verso 21, que Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. A oração tem um poder tremendo, né? Tem. E não veio um só não, né? É verdade. A oração foi tão forte que por falta de um veio dois. Dupla benção. Dois meninos. O nome desses dois meninos, Esaú e Jacó. Bom, a senhora tem filhos. Duas moças. E o senhor também tem filhos. Veio uma moça, Olha só. mocinha. Mocinha ainda. Mas veja, é uma maravilha quando tem criança em casa, não é verdade? Eu imagino a alegria agora deste casal com dois meninos. Mas dois meninos completamente diferentes. As suas duas meninas são diferentes também? São diferentes. Ivelise e Annelise. As diferenças fazem com que o lar se complete. E aqui, Isaac tinha essa oportunidade. Da mesma maneira, quando eu estava lhe ouvindo falar a respeito da esterilidade da esposa dele, Deus tem muito a nos ensinar com essa história e com a lição dessa semana ainda hoje. Deus havia feito uma promessa e Ele é fiel e cumpre sempre o que promete. E nós também devemos aprender a confiar em Deus. De novo, essa semana, esse convite é para mim. Confie no Senhor. E tenha paciência. E aqui, quanto esse casal poderia ter crescido se mutuamente tivessem buscado mais ao Senhor. E a gravidez foi um pouco conturbada. Não foi uma gravidez tão simples assim, né? Porque lá no ventre, os dois começaram A briga já começaram meio que brigar dentro da barriga. E a mãe, Rebeca, o que está acontecendo aqui? O que acontece com esses dois que dentro de mim que estão brigando aqui? E a partir daí começa uma história Agora longa. Interessante, né? Porque Esaú é considerado o primogênito, mas eram gêmeos. Só o fato de um ter nascido primeiro já validava isso aí? Já garantiria a primogenitura, porque ele saiu antes. A minha esposa tem uma irmã gêmea. Ah, sim. E a irmã dela nasceu 5 minutos antes que ela. Minha esposa nasceu 5 minutos depois, porque ela estava depois, né? Estava mais atrás. Ela é e a mais ela nova. é a mais nova. Ela é a mais A irmã nova. dela, Elise, é a minutos. primogênita. É verdade. Agora, havia uma bênção especial para o primogênito, era o costume da época, não é verdade? Fale um pouquinho sobre essa bênção, pastor. O primogênito, ele tinha uma responsabilidade, além do direito de usufruir, de comandar a casa do pai, ele também tinha responsabilidades espirituais. Ele era o responsável espiritual da família. Ele era o responsável como sacerdote
de todos aqueles que viram depois. A responsabilidade espiritual estava sobre ele, de toda a descendência, dos seus irmãos, os descendentes dos irmãos, e isso incluía, então, uma grande responsabilidade. Ou seja, havia direitos, mas havia deveres. Deveres, é verdade. E não deveres tão a menos, era um dever de grande responsabilidade. Dentro dos deveres estava o dedicar-se a Deus completamente. Consultar a Deus para tudo na sua vida, a respeito de casamento, a respeito da sociedade, em todos os aspectos. Então, o dever caminhava junto com o privilégio. Parece que hoje é mais ou menos assim também, porque às vezes alguém diz assim, você é o mais velho, você tem que dar o exemplo. E parece que era assim também, né? Lá em casa é assim também. Mamãe tem 4 filhas e eu sou a mais velha. E logo muito cedo ela dizia, você é a primogênita. E a mamãe dizia assim, por você vou educar as demais. Dependendo de como você fizer, as demais farão também. E isso foi verdadeiro lá em casa. E até hoje, as minhas irmãs, elas guardam um respeito espiritual especial em relação a mim como a irmã mais velha. E até hoje a mamãe me dá essa incumbência. A primogenitura tem consigo essa liderança, esse exemplo, essa marca distintiva, como um modelo para os outros que vêm depois. E era isso que estava aqui em jogo com Esaú e Jacó. Agora tem uma coisa, há que ser aceita e há que ser praticada. Essa liderança, essa primogenitura, ela é um campo muito vasto para o servir. Então é preciso aceitar a incumbência, reconhecer a importância e obedecer. Agora, me parece que o Jacó tinha, assim, vontade de ser o mais velho, né? Não dava essa impressão? Porque ele até dá a impressão que fez ali um esquema, não sei se aquilo estava preparado, mas o fato é que um dia eles eram diferentes, um era caçador, outro era dado mais ficar em casa, cuidar de ovelhas. E Jacó preparou ali um guisado, algo feito de lentilha, não sei como é que era. Eu gosto de lentilha, realmente devia ser muito gostoso, né? E Esaú agora chega morrendo de fome, por assim dizer. E ele diz, me dá um pouco disso. Eu falo, eu vendo, né? Comerciante, né? Aquela área o pessoal é bom comerciante, naquela região lá, sabe? E ele falou assim, mas o que você quer? Eu falei, o direito de ser primogênito. Eu falei, isso não me vale nada. Ou seja, houve um desprezo da primogenitura. A princípio, lendo essa história, parece até estranho. Como é que Esaú vai passar a primogenitura por causa de um prato de comida? Sim. Não tinha problema. A comida estava lá à disposição. O simples fato porque o seu irmão já tinha feito. Porque ele poderia ir lá e cozinhar, não estava faltando comida, não era um tempo de fome. E ele podia lá muito bem fazer. Mas o irmão já estava pronto, falou assim, você quer a comida pronta? Quer? Então me dá a tua primogenitura, que o prato é seu. E Esaú, de uma forma muito estranha, aceita. Mas quando nós analisamos a história um pouquinho mais, percebemos que Esaú, dentro do seu coração, ele sabia das responsabilidades da primogenitura e não queria. Para ele era pesado, para ele era uma escravidão ser o líder espiritual, tem que ser o exemplo, tem que ser o modelo, a entrega a Deus e viver de acordo com a vontade de Deus, para ser assim, então, um referencial para os demais familiares, era algo muito duro. E ele não se interessava muito por isso. Por isso que ele entrega essa responsabilidade espiritual por um prato de lentilha. E depois não teve mais como voltar atrás, né? E eu fico pensando, se Jacó, e quando a gente analisa a vida de Jacó, assim, realmente enganando, depois a gente vai ver daqui a pouquinho, pode até ser que ele armou isso aí de propósito, né? Doutora Raquel, será que o fim justifica os meios? Não justificam. De acordo com a moral, a ética estabelecido pela palavra de Deus, a resposta é não. Até porque, voltemos um pouco, havia uma promessa de Deus em relação a Jacó. E a mãe dele sabia a respeito dessa promessa. Mas há que destacar também, nesse ponto em que estamos estudando e avaliando a vida de Jacó, ele queria a primogenitura, ele ansiava por essa primogenitura. Não agiu da forma correta
para obtê-la. Poderia ter dito isso ao seu pai de maneira clara, à sua mãe, embora ele usou a mãe para dialogar com o pai a respeito. Mas ele não estava impedido de tratar desse assunto, de consultar ao Pai Celeste a respeito. Ele não o fez. E teve consequências muito amargas por causa disso. E a gente percebe também, por seu relacionamento depois com Deus, que ele aceitaria inclusive as responsabilidades também. Sim. Se trouxermos um pouco para o contexto no qual nós estamos vivendo, seria como dizer assim, que hoje podemos entregar algumas responsabilidades e algumas bênçãos espirituais por coisas tão pequenas e coisas tão banais que essa vida e esse mundo nos apresentam. Há pessoas que trocam Jesus, trocam a salvação, trocam a promessa da vida eterna por coisas tão passageiras dessa vida. Esaú trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, e há pessoas hoje que trocam a salvação, que trocam Jesus, que trocam o céu por coisas até menores do que um prato com lentilha. É verdade. Agora, o pai e o avô já haviam enganado, né, ou mentido. Aqui existe em Gênesis 26, mostra um episódio na vida de Isaac, em que ele repete a mesma mentira de seu pai Abraão. Ou seja, com medo de que... De Abimeleque, quando ele estava ali com a sua esposa. De matarem e tal, a ele por amor à sua esposa, ele apresenta a esposa como irmã de novo. Parece que tem certas coisas que as pessoas não aprendem, né? E parece que Isaac faz a mesma coisa que fez o seu pai. A mentira, ela é complicada. Primeiro as pessoas omitem para depois mentir. Quando falar a verdade, liberta. Liberta. Quando confessar o erro ou o engano, liberta. E aqui, Isaac não experimentou essa libertação. Pelo contrário, deu um péssimo exemplo. Em todos os sentidos, no lar também. Há que haver muita cautela no lar, sobretudo quando se estão educando os filhos. Como nós vimos aqui, a influência do pai. O que o pai fez, ele fez a mesma coisa. Agora, também é impressionante porque a influência benéfica também ficou, porque a gente vê que Isaac continuou na prática de construir altar, invocar o nome do Senhor. A influência benéfica também permaneceu. Sim. Mas ninguém é completamente mal nem completamente bom. E aí está o erro. Para qual lado você vai pender na hora da pressão, na hora da dificuldade. É por isso que é preciso constantemente buscar a Deus. E aqui, embora ele construiu o altar, ele cultuava, ele acreditava no Deus verdadeiro, mas quando veio aquele momento de dificuldade e pressão, decidiu por si próprio. Ele não era jovem, já adulto, Sim. já homem experiente. E quando vamos a Jacó e a Esaú, eram jovens. Os jovens precisam estar atentos também às suas atitudes Com e não certeza. banalizarem a sua vida e serem inconsequentes. Pastor, conte um pouco pra gente como foi esse episódio que Jacó enganou seu pai. Porque, afinal de contas, ele não tinha comprado a primogenitura, não precisava enganar ninguém. A grande questão, que até chegarmos a esse ponto, remonta um pouquinho antes. A Bíblia nos diz que o pai gostava mais de Esaú e a mãe preferia Jacó. Havia um certo fragmento entre os pais, um pendia mais para um lado e o outro pendia mais para o outro. Mesmo Jacó tendo comprado a primogenitura do seu irmão com o guisado, o prato de lentilhas, o pai Isaac queria dar a primogenitura para Esaú. E ele podia até pensar, isso é coisa de criança, né? Vendeu, mas eu sou o pai, e eu que dou o Exato. direito para quem eu quero, eu passo a responsabilidade para quem eu bem entender. E aí veio o plano da mãe, que não queria que Esaú tivesse a primogenitura, porque ele não era o seu preferido. O filho preferido dela era Jacó. Ela queria que ele tivesse a primogenitura, daí ela bolou um plano. Um plano todo arquitetado. Conseguiu as roupas de Esaú, preparou a comida de Esaú para que Jacó fosse no lugar do irmão e recebesse a primogenitura, se passando pelo irmão, mas fisicamente era
Jacó que estava lá e não Esaú. Agora, impressionante, né? Como é que ele conseguiu enganar o pai? O pai se enganou. O pai era suficientemente vivenciado e experiente, mas o pai se deixou levar por seu coração, pelo seu paladar, por seu olfato, em vez de permitir deixar-se guiar por Deus. Quero voltar aqui num ponto, quando o pastor está falando a respeito da primogenitura. De fato, quem era o primogênito? Esaú. Isso implicava em responsabilidades, mas ainda faltava uma coisa, faltava a bênção, que em algum momento ele receberia. Que seria o pai dando a primogenitura. O pai dando ratificando, dando a bênção que acompanha a primogenitura. Jacó queria a primogenitura, mas ele queria muito a bênção. Ele queria muito essa bênção. Ele estava nessa bênção. E foi aí que ele buscou essa oportunidade com a ajuda da mãe, e a mãe foi dar essa ajuda para Deus. Não, eu já sei qual foi a promessa, então vou usar esse momento. Isaac, de fato, está velho. Estava já com problema de visão. Então vai ser nesse momento. Já que ele pediu que Esaú buscasse uma caça, olha, meu filho, aqui está a caça, eu vou preparar e você leve ao seu pai. E ali planejou todo aquele momento. Quem gosta de saga, quem gosta de história com moral, deve estudar várias vezes estes capítulos de Gênesis. Há muita lição que extrair para cada um de nós. E mais uma vez a comida, Jonathan. Sim. Porque com a compra da primogenitura foi com comida. E a bênção da primogenitura também com comida. É por isso que eu gosto, pastor, daquele texto que diz que nós devemos guardar perfeitamente as avenidas da alma. Devemos ter atenção quanto a tudo que vemos, ouvimos, com o que falamos, com o que ingerimos, para que o nosso caráter não fique depauperado, adoecido. E então deixamos de ter gosto, sensibilidade para as coisas espirituais. E o mundo materializou-se muito. Com certeza. Agora, o que envolvia essa bênção de Isaac sobre Jacó? Parece que isso aí também envolvia questão financeira, né? Bens, prosperidade. Prosperidade, o cuidado de todas as posses. O comando financeiro de tudo aquilo que o pai tinha e daquilo que ele também iria ter agora de acordo com a bênção que ele estava recebendo. E talvez uma pessoa com muitas bênçãos, vamos dizer, materiais na mão, nem sempre, às vezes, ele usa isso para a glorificação de Deus, né? Ele teria também o domínio sobre outros povos nessa bênção. Sim, eles conheciam, obviamente, aquilo que Deus havia prometido a Abraão, né? Ouviam seu pai falar, e ele, no fundo, ele almejava fazer parte dessa... E a primogenitura também, a doutora Raquel, ela estava ligada com um evento futuro, no qual eles ansiavam, que era o nascimento do Messias. Sim. Eles sabiam que a linhagem do Messias viria dos primogênitos. Era a primogenitura que era a descendência de Abraão. A descendência não era o segundo, o terceiro filho, era sempre o primogênito. E lá estaria a linhagem do Messias. Então, quando Isaac passa a primogenitura para Jacó, Jacó está dizendo assim, eu estou garantindo o direito do Messias pertencer à minha linhagem. Agora nós vemos aqui 4 personagens então nessa história. Isaac, o pai, Rebeca, a mãe, Jacó, o filho mais novo, e Esaú, o filho mais velho. Cada um cometeu, em certo momento da vida, algo errado aqui nesse episódio. Por exemplo, Isaac, ele tinha vontade de abençoar Esaú, mesmo sabendo que era contrário à vontade de Deus. À vontade de Deus. Então, aí estava uma falha, né, pastor? Não era isso que Deus queria. Deus já havia dito que a primogenitura, o direito, estava sobre o menor, sobre o que nasceu depois, que era Jacó. Mas mesmo assim, Isaac, por aquela preferência pessoal, ele fazia ouvido mouco para aquilo que Deus dizia, e falou, não, eu vou abençoar esse aqui, eu quero esse aqui. Então ele estava sendo condescendente com a sua própria vontade, e estava deixando de lado a vontade de Deus. Estava agindo por ele mesmo, o que ele achava que era certo. E talvez esse seja um grande problema que nós enfrentamos hoje.
quando deixamos de lado o que Deus diz, o que Deus fala, para colocarmos agora a religião do eu acho, eu penso, eu quero, eu acho que é assim, ou eu acho daquele jeito. E Isaac estava fazendo isso. Não, Deus falou isso, mas eu acho que tem que ser. Eu sei o que é melhor para mim. E as pessoas também jogam muito com aquela frase, Deus compreende. E então querem lidar com a compreensão de Deus. Eu aprendi nos últimos anos, e tenho repetido isso até na classe de estudo da Bíblia, pastor, que quando você faz a vontade de Deus, você tem a bênção. Quando você está na permissão, você tem a misericórdia. Deus permite que nós tenhamos as nossas decisões, está aqui comprovado. Isaac fez como queria, e ele lidou com a misericórdia de Deus. Mas como é bom ter a bênção, que é oriunda de fazer a vontade, da obediência. Está escrito, Deus é claro, Deus não comete equívocos. Ele fala, ele repete, ele é didático, ele instrui. E nós não obedecemos, queremos ir pelos nossos próprios conceitos. O homem se acha suficientemente inteligente para tomar suas próprias decisões. E aí diz, Deus compreende. E no caso aqui de Rebeca, ela quis dar uma mãozinha a Deus, quem sabe, né? Claramente. Vou ajudar a Deus, né? E aí engana o esposo. Ela mente, ela bola uma estratégia, um plano para fazer com que o marido pensasse que era um filho e desse a bênção para o outro. E pastor, ainda que haja arrependimento, ainda que haja a busca do perdão, isso não significa que as consequências serão anuladas. E ela viu a consequência dos seus atos, porque jamais voltou a ver Jacó. Exatamente. Jamais voltou a ver Jacó. Deus ama a todo ser humano. Deus ama todo ser humano. Deus ama o pecador. Nós não somos perfeitos, nós somos pecadores. Agora, Deus vem através do seu Santo Espírito para nos conduzir, guiar, e Ele quer que sejamos obedientes. E aqui vemos claramente a consequência não foi anulada. Agora eu fico pensando o seguinte... Todo pecado traz consequências. Sim, com certeza. Ou consequências imediatas ou consequências a longo prazo, mas as consequências vêm. E tudo aquilo que vimos aqui, dos atos cometidos, das falhas, todas elas trouxeram consigo consequências. Agora, como é que a gente consegue contrabalançar o seguinte? Porque Rebeca tentou ajudar a Deus... E em algum momento a pessoa quer também fazer uma parte dele, fala assim, mas olha, Deus ajuda a quem cedo madruga, não é assim? Ou então, olha, tem que fazer a sua parte. Como contrabalancear isso e saber o momento que você tem que fazer a sua parte? Deu a impressão que ela quis ajudar a Deus ali. Só que ela quis ajudar a Deus... Mas não consultou a Deus. Não consultou, ela quis ajudar a Deus usando de meios não lícitos. Que Deus não de usa. Meios escuros, usando mentira, usando de falsidade, usando de engano. E Deus não usa esses meios. Deus não usa esses métodos. Deus, Ele usa, sim, os meios que Ele deixou expresso na palavra dele. E esses são os meios que nós devemos fazer, sim. O ser humano tem a sua parte. Sim. Ele tem que fazer a sua responsabilidade, executar o seu lado para que Deus execute o dele, para que Deus faça o dele, mas sempre baseado nos princípios de Deus e nunca usando de argumentos maléficos com fins bons. Então, se o fim é bom, então eu vou mentir. É que Deus falou que Jacó é que tem que receber a bênção, mas o meu marido não quer dar bênção, então tem que dar um jeito aqui. Manda ele lá, eu faço a caça aqui, eu dou a roupa dele para você aqui, você fica com o cheiro dele e os pelos que o teu irmão tem, você não tem, nós vamos dar um jeito aqui com peles e vamos enganar teu pai, para que Deus, então, tenha a vontade dele cumprida. E não é assim. A vontade de Deus acontece, se cumpre, mas da forma que Deus estabeleceu, da forma que Deus quis. Agora, deixa eu tocar num ponto aqui, claro, em relação a essa lição, pastor. Aquela bênção que Jacó recebeu, teve validade? Teve validade, né? Teve validade. Porque ela fazia parte da promessa de Deus. Como Deus é maravilhoso. E eu gosto de estudar essa história. Agora, os sentimentos gerados em Jacó, a partir dali, foram sentimentos duvidosos, amargos, consciência pesarosa. Sim. Tanto que quando se continua a estudar a história de Jacó, lá quando ele está voltando para encontrar seu irmão Esaú, ele tem dúvidas,
Ele tem medo do confronto, ele tem medo do encontro. Por quê? Uma consciência pesada. É o pecado que estava achando ele. Que ele levou consigo durante toda a vida. E assim não precisava ser. E Esaú desprezou aquilo que Deus lhe deu. É um perigo muito grande quando você recebe um dom que você sente que Deus lhe deu e você tem uma missão, você percebe que Deus quer que você faça aquilo e você recusa, né? Mas eu acho interessante que Esaú chegou para o pai e aí parece que ele acordou. Parece que em algum momento ele entendeu e ele disse: pai, mas não tem uma bênção para mim? Só uma. O que é uma bênção, só tinha uma bênção para dar, não tem outra? Não existe uma bênção, existe bênção. Quando oramos e dizemos assim: ó Senhor, me abençoe. O que é a bênção de Deus? É a vida, é o respirar, é o existir, é o amor, é a flor que se abre, é o céu azul, é a amizade, é o companheirismo, é a possibilidade de estudar a sua palavra. Deus não tem uma bênção, Deus tem bênção. E assim quer nos alcançar. Mas eu acho tão bonito esse pedaço quando Esaú chega ao pai. Uma só, pai. Uma só. Foi aí que ele tomou consciência. Tomou consciência. Foi Caiu aí a ficha, que ele compreendeu que ele havia por tanto tempo andado por ele mesmo, pensado por ele mesmo, desprezou aquilo que Deus queria, não assumiu a responsabilidade que ele deveria ter nos seus ombros. Só então, depois que ele perdeu, é que ele descobriu isso. E parece que muitas vezes acontece isso com o ser humano. Sim. Quando ele perde a saúde, quando ele perde o emprego, quando ele perde o controle sobre os filhos, aí parece que ele recorre e volta-se a Deus, e quando tudo está calmo, parece que volta-se contra Deus. E o que nós precisamos é desenvolver o senso da dependência de Deus, de buscar a bênção que Deus tem. E Deus não diz assim: ah, não. Como você fez isso, então não vou fazer. Como Deus é maravilhoso, amoroso, misericordioso, não importa onde a pessoa foi, até onde chegou, Deus é amor, Deus é perdoador. É preciso pedir. Estamos aí estudando a parte dos capítulos 25, 26, 27, 28 e 29 do livro de Gênesis. Bom, nós vimos aqui essas dificuldades entre os dois irmãos, e por ter enganado ao seu pai, Esaú, ali com raiva de Jacó, ele pensava: eu vou matar esse sujeito ainda, eu vou fazer alguma coisa de ruim para ele, vai me pagar. E com isso, a própria mãe aconselha a Jacó sair. E agora ele tem que fugir de casa. O espírito de vingança tomou o coração do irmão. Exatamente, ele não aceitou aquilo que o irmão fez. Pastor Rafael Rossi, doutora Raquel, ele vai agora para a região da Mesopotâmia. Na verdade, o próprio pai envia ele para lá em busca de uma esposa. Essa é a parte boa, né? Essa é a parte boa. E ainda fala: vai lá porque tua mãe tem um irmão, vá. Gostei que ele mandou o filho com problemas para um outro lar, para dentro de um outro lar. Um lar cristão, né? Um lar cristão, que tinha a mesma história, sim, onde ele pudesse ser recebido e acolhido. Foi sensato. Tirou o filho também da região do conflito. Esaú queria matar Jacó e falou que ia fazer isso. E ele era um caçador forte, né? Dá a entender na Bíblia. Naquele momento eu entendo que eles, com dor no coração, foram sábios ao enviarem seu filho para uma outra região. E uma região distante. Até que os ânimos se acalmassem. Pois é. E mesmo porque Canaã também, as mulheres que tinham lá, não eram boas esposas, diz o relato bíblico. Eram mulheres com más influências. Que, aliás, Esaú, por elas tinha atração. Podia. E esse foi um dos problemas lá atrás. Exatamente. Esaú desobedeceu a orientação do pai, da mãe. E aí ele falou: olha, vai lá. E então ele poderia ali encontrar uma esposa, uma boa esposa. Foi uma longa caminhada. Eu imagino ele subindo na região ao norte ali de Israel e finalmente chega um pouco mais abaixo do Mar da Galileia, numa região, e ali ele vai dormir. Eu fico pensando se ele não imaginou se Deus tinha abandonado ele, né? Mas Deus nunca abandona. E ali ele tem um sonho. Por que ele sentiu que esse sonho tinha a ver com Deus? Porque às vezes a gente sonha, né? Antes dele dormir, ele fez uma oração.
E nessa oração ele também tomou consciência das maneiras que ele havia usado para conseguir aquilo que ele queria, subiu em cima de coisas e de pessoas para alcançar o seu objetivo, e aí lá com humilhação, sem orgulho, sem mais a vaidade, ele buscou em Deus o perdão e depois ele dormiu. Mostrou arrependimento. Mostrou arrependimento. Queria mudar, não queria mais viver aquela vida de engano. Pranteou, diz a Bíblia, ele chorou sozinho diante do Senhor. Para mim tem muito significado isso. Quando você vai ao Pai do céu, ao Pai querido, se arrepende, chora, confessa, Ele ouve. E Ele lhe dá certeza quando você precisa, na sua linguagem, de que ouviu. E aí Jacó dormiu. Quando você tem a consciência intranquila, você não pega no sono. Fica rolando para lá e para cá. Não pega, mas aqui, apesar das condições, ele estava ali ao relento completo. Ele confessou e ele dormiu. E quando dormiu, sonhou. Se ele não tivesse orado, talvez não conseguisse dormir. Não conseguiria. Estou certa que não. Ele precisou passar por aquele deserto. Estar sozinho, pensar, Deus falou com ele no coração dele, mostrou os seus erros e ali ele se arrependeu e foi dormir. Esse, para mim, é um ponto alto da vida de Jacó. Ele poderia ter ficado remoendo, ter remorso, não arrependimento daquilo que ele fez. Ele poderia ter ficado se auto-lamentando. Olha, agora perdi meu pai e minha mãe, e aconteceu isso, estou saindo e vou, eu não sei para onde vou. Ele podia ter tido ali uma enorme crise. Se justificar mas também. ele foi ao Pai do céu. É para onde devemos ir. Sim. Esse é o primeiro lugar. E foi o que Jacó fez. No início da sua jornada, o que é que ele fez? Arrependeu-se e foi a Deus. Aí modifica tudo na vida de Jacó. Nota, mas não anula as consequências. Mas a vida dele é modificada. Depois daquilo nasce um novo Jacó. Um homem mais amadurecido. Ele ainda terá problemas ao longo da sua vida, como todos nós temos. Mas ele foi a Deus. E ele precisava ir a Deus para entender o que viria, Agora, o sonho. E não foi a mãe quem disse, não foi o pai quem disse. Não, foi Deus, né? Foi ele. Não foi ele. Ah, sim. Ele por si. Mas ele havia recebido os ensinamentos. Certamente ele lembrou-se dos ensinamentos do seu pai, do seu avô, da sua mãe e praticou. Vou falar um pouquinho do sonho, mas antes eu queria só fazer uma ligação aqui, porque ela falou que às vezes a gente tem que ficar sozinho para falar com Deus. Ultimamente, algumas igrejas, especialmente igrejas adventistas, têm utilizado um plano de madrugadas com Deus. Isso funciona porque a pessoa fica sozinha também com Deus. Essa é a ideia, não é isso? A ideia é que na primeira hora da manhã busquemos ao Senhor, porque na segunda hora o coração nos trai. Essa é a ideia. Então, logo cedo, acordamos cedo, a primeira coisa que devemos fazer nesse projeto, nessa proposta, é no silêncio da cidade, no silêncio da rua, quando a maioria das pessoas dorme, na madrugadinha, passarmos aquele momento a sós com Deus. Eu tenho experimentado isso na minha vida, tem sido uma grande bênção. No tem caso sido de Jacó maravilhoso foi antes, acordar com Jesus e passar esse momento assim na madrugada, assim no silêncio, na calma, quando o dia não começou, e lá Deus vai mostrar a programação que Ele tem para o seu dia. Muito bom. Mas voltemos aqui, o sonho, pastor. Fala o sonho para a gente. Então, depois que Jacó passou por esse período de entrega, de humilhação, da certeza do perdão, ele foi dormir e Deus lá deu um sonho para ele, um sonho de uma escada que ia da terra até o céu, e lá anjos subiam e desciam. E aí Jacó, ao ter esse sonho, fez uma ligação espiritual. Deus está querendo me dizer alguma coisa aqui. E hoje nós entendemos o que é que Deus estava querendo dizer para Jacó. Que Deus, Ele continua atuando nesse mundo. Deus continua intervindo nesse mundo. Mesmo com o abismo que o pecado causou. Jesus é a escada. Ele vem e liga o ser humano a Deus. A vida humana está ligada ao céu. A terra está sob o comando de Deus. Nada acontece sem Deus. Toda a vida humana é sustentada e mantida pelas mãos do próprio Criador.
E ele dá um nome àquele local, chama-se Betel, né? Porque ele disse que ali era a porta do céu. Né? Olha, a porta do céu. É interessante que no sonho ele vê a figura de Deus, que fala com ele: eu sou o Deus do teu pai Isaque. E Deus ratifica a promessa. Resultado é ali aquele sonho de que o arrependimento dele tinha sido aceito por Deus. Jacó precisava disso. Agora, pastor Jonathan, pecador, enganador, como foi Jacó, Deus se importou com ele. Deus se importa com os pecadores. Essa é a mensagem. Sim, com certeza, com certeza. Deus está próximo do ser humano. Deus está bem perto. Ele quebrou as barreiras. Ele construiu a ligação do ser humano novamente com Deus, que antes era feito face a face, e agora Jesus vem e religa o ser humano com ele. E é impressionante que a gente vê algumas figuras mostrando a cruz como elo de ligação entre a terra e o céu. E ele já teve essa antevisão do Messias lá no passado, né? Quando ele viu ali aquela escada ligando, ele falou assim, olha... Ele viu o que Jesus ia fazer no futuro. Exatamente. Maravilha. Bom, nosso tempo já está chegando ao final. Eu vou pedir à doutora Raquel, em 2 minutos, coloque aí o pensamento central disso que nós estudamos no dia de hoje, a história de Jacó, Esaú e as lições que a gente pode tirar daí. Eu gostaria de encerrar a minha parte dizendo que Deus não nos abandonou. Você não está só. Deus se importa com você. Constantemente Ele abre os braços para nos acolher. Você sabe o que é o abraço de Deus? Conhece e reconhece o seu amor, que é a história de Jacó, Esaú, Rebeca e Isaque, sirva de lição da importância da nossa ligação com Deus, porque a ligação de Deus conosco existe e sempre existirá. Pastor Rafael Rossi, o que mais o senhor teria a falar sobre esse trecho que seria importante para os amigos do Novo Tempo? Quando andamos por nós mesmos, as consequências vêm. Isaac e Rebeca andaram por eles mesmos, Jacó e Esaú andaram por eles mesmos e tiveram algumas consequências dessas escolhas. Agora, quando o ser humano deixa de lado as suas vontades, os seus desejos, e passa agora a viver uma vida em conformidade com a vontade de Deus, isso vai trazer grandes bênçãos. Jacó entendeu isso. Jacó teve que passar por uma experiência de terrível amargura para compreender o seu pecado, para compreender as consequências que esse pecado trazia. Mas ele a tempo se arrependeu, ele a tempo se entregou e Deus lhe deu um presente maravilhoso, uma visão do futuro, a visão do trabalho do Messias. A ligação entre o ser humano, a sua vida, os seus problemas e Deus do céu. Um Deus que sabe se hoje você está triste, se você está amargurado, se você está aflito, se você não consegue dormir, se está precisando de um emprego e faz tempo que não consegue. Um Deus que estreitou os laços com o ser humano e que está aí bem perto de você para te ajudar, pronto para lhe dar forças para suportar, seja qual for a provação e a tentação, assim como fez no passado, fará no presente e também no futuro.